Ídolo por todas as equipes por onde passou e também pela seleção do Uruguai, o show de bola de hoje conversa com o Deus da raça, Diego Lugano. Lugano, muito obrigado por você estar aqui, graças por estar conosco. Muito bem, é um prazer te reencontrar, para falar pouquinho de tudo, inclusive de minha vida. Né? Claro que inclusive. Sim. E como é que você chegou ao São Paulo, Lugano? Porque veio aquela história do o homem do presidente, o zagueiro do presidente. Como cheguei? Essa história eu conto agora quando eu faço os tours lá no Morumbi, que o torcedor vai a meu encontro. Eu faço esse relato, né, de minha chegada, porque é um pouco atípico, principalmente no futebol atual, né? Talvez antes nem tanto, mas realmente eu era o jogador do presidente, muito mais até do que você se imagina. Naquela época, São Paulo vivia um momento conturbado, né? Sim. Uns anos sem títulos, principalmente clássicos sem vencer. Aí a torcida pediu um jogador de experiência, de força, mais que técnico, porque aquele time de São Paulo era muito técnico, faltava um pouco de raça. Ou de força, né? Eu estava começando no Uruguai, em um time pequeno que se chama Colônia, Plaza Colônia. Esse ano, eu como capitão, com 20 anos, fui revelação do Campeonato Uruguaio, mas um time pequeno, fomos vicecampeões. Meu treinador era Diego Aguirre, que também fazia o primeiro ano como profissional, como técnico. No outro ano, ele, por la boa campanha, ele tinha que ir a Peñarol. Peñarol já tinha conversado com ele para ir, e eu tinha que voltar de empréstamo nacional. Então, ele, me lembro claramente, já por outubro, lá, ele falou para mim, eu não quero você de rival. Projetando o outro ano, eu vou tirar você do Uruguai. Falei, caramba, bom, ótimo, então. Eu não quero você jogando no Uruguai, não quero você sendo rival. Aí ele fez contato com Juan Figuer, naquela época, Juan Uruguaio também, que tinha sido jogador. Aguirre foi jogador dele. Juan Figuer foi quem trouxe Pedro Rocha, que para muitos... sim, mas para muitos é o maior jogador estrangeiro na história do futebol brasileiro. Sim, senhor. Sim, senhor. E que é uruguaio. Concordo com isso. Aunque vi jogar, obviamente, mais por imagem, mas a história não se borra, né? Não se apaga. Então, o Juan, que obviamente naquele momento tinha uma boa circulação em São Paulo, e aproveitando o momento de São Paulo que falta essa característica, falou com Marcelo Portugal Gouveia, que obviamente o jogador que talvez ele precisavam, estava do Uruguai, tinha 21 anos, aí, bom, começou a conversar, aí um dia eu tomo um voo para São Paulo, supostamente já para assinar contrato, ni Juan, ni Marcelo praticamente me viram jogar. Era o Diego Aguirre que foi firme na sua convicção, que falou, este cara profissional, tem muito para ainda crescer, o cara vai dar certo, papá. Diego Aguirre que jogou no São Paulo, que depois foi técnico do São Paulo futuramente, mas o Uruguai tem uma história muito bonita e muito grande com o São Paulo, por Pablo Furlan, por Pedro Rocha, por Dario Pereira, pelo Aguirre, por tantos outros que o São Paulo sempre teve essa história, sim. Que foi o que realmente me ajudou, né? A chegar aqui com um pouco mais de credibilidade. Então eu cheguei a São Paulo, esto é o mais interessante de tudo. Eu achava que já estava tudo certo, já, né? E aí o Marcelo Portugal, que não me conhecia, me citou para um almoço, acho que era no Shopping Eldorado, né? Shopping Eldorado. Supostamente o Juan Figuer também ia vir, obviamente, né? Para assinar um contrato. Claro, empresário. Empresário, né? Aí cheguei ao almoço, cheguei na hora, estava nervoso, se não chegou atrasado como hoje. E aí, bueno, o Marcelo já estava lá, começamos a trocar ideias, esperando a Juan. Obviamente falamos da história dos uruguaios em São Paulo. Eu já conhecia muito bem a história, porque além de jogador, eu gosto de futebol e sabia. Falamos do São Paulo de Telê, do São Paulo depois, o início do São Paulo lá por 1930, o Morumbi, blá, 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 o tempo foi passando, né? O Juan não chegava, aí trocamos de assunto, lembro que Marcelo metió nos temas sociais de Uruguai, algo vinculado a política, comparações da época que se vivia Uruguai e Brasil, Argentina, começamos a tocar temas sociais de Brasil, e eu mais ou menos correspondia ou levava a conversa bem. E o tempo passando, e nada de Juan. 1 hora e 15, era sociedade, política, futebol, Brasil, Uruguai, economia. Do que o Marcelo ia me jogando, eu mais ou menos ia rebatendo, né? Porque ainda não falava português bem? Não falava português bem, mas tinha conceito, né? Sim. Tinha argumentos, digamos, um pouquinho de base de estudo de minha família. 1 hora e meia, sobremesa. Lembro que foi um flan com dulce de leite que eu pedi. E o Juan não chegava. Falei, caramba, será que eu caí na armadilha aqui?
não é possível. Aí o Marcelo tirou o contrato e falou, estou contratando a você por um cidadão que você é, porque para vestir a camisa de São Paulo, antes de ser jogador, tem que ser um cidadão que saiba onde está, saiba o que quer e saiba hacia onde vai. Mais ou menos essas foram as palavras dele. Então ele me contratou mesmo praticamente uma entrevista de trabalho, né? Foi uma entrevista de trabalho. Sim. Ele tinha, obviamente, conversado e tinha referências minhas, mas nunca me viu jogar, essa é a realidade. Ainda bem, porque se naquela época existisse como hoje, scouting, 1000 vídeos que analisaram, eu nunca hubiese chegado a São Paulo, porque obviamente não tinha um destaque suficiente ainda. Então foi uma aposta mais que nada com minha personalidade. Incrível. E hoje que tem todas essas informações, física, técnica, tática, quando você salta, pula, que comeu, quantos passes deu, porcentagem daqui, erramos pra caramba. E não acertamos às vezes em uma contratação. E antes, talvez, por a concepção da pessoa, que hoje se perdeu um pouco isso, né? O contexto, talvez, social, cultural, era que você dava mais firmeza ou não ao clube, né? Então, isso sempre como comparação, porque nenhuma coisa é 100% certa nem a outra. Mas acho que sempre tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Entender qual é o profissional, o cidadão que está vindo a defender seu clube. Lugano, você falou que o São Paulo era uma equipe muito técnica, não é? Eu, particularmente, sou amante do futebol, vivo no futebol já há muitos anos, já vi jogadores mais técnicos do que você. Eu também. Mas você tinha muito mais raça do que eles. Você tinha um vigor mais forte. E você se tornou mais ídolo da torcida do São Paulo, falando aqui do Brasil, do que outros jogadores que foram tecnicamente melhores do que você. E uma vez conversando com o Rogério Ceni, falei sobre isso, o Rogério falou, concordo, mas eu não abro mão do Lugano. Sim, ele falou, por que você acha? Por causa dessa forma mais forte de você jogar e de se identificar com a torcida? Primeiro, obviamente que na história do São Paulo, um time gigante no mundo e maior do Brasil, 1000 zagueiros mais técnicos que eu tiveram, inclusive na minha geração, inclusive os que eram reserva meu. Esses 4 anos, muitos eram mais técnicos e até mais rápidos que eu. Mas eu sempre falo mesmo, né? Futebol, obviamente, é um esporte coletivo que tem muitas variantes, tem um contexto muito amplo e a parte técnica é uma das partes importantes dentro do futebol. É muito importante, principalmente para um defensor, a parte tática. Na época que eu cheguei a São Paulo, realmente, que foi minha grande vantagem, eu era, digamos, mais evoluído, mais educado, mais na parte táctica defensiva que meus companheiros. Na época o Brasil vinha a ser pentamundial, estava com toda aquela euforia de jogadores para frente, e defensivamente realmente... Você chegou em 2003? 2003, começo de 2003. Defensivamente realmente não se fazia muito ênfasis lo que é uma cobertura, lo que é ajustar a linha, como se fala, lo que é, enfim, anticipo, uma troca de marcação, em vez de você ir atrás da marca. Então, com minha chegada naquele momento, ou com meu ingresso ao time titular, o São Paulo, por primeira vez na história, passa a jogar com 3 zagueiros. Mas com o Leão? Não, senhor. Não? Com Milton e com Rojas. Com Milton e com Rojas, em 2003. Quando o time nosso ainda não era muito bom. O Oswaldo Oliveira já tinha saído? Já tinha saído. Mas você chegou, era Oswaldo? Eu cheguei, era Oswaldo. Mas ainda você não teve muita chance com ele? Não cheguei, mas foi um mês só. Foi um mês. Tá. Aí o Milton e Rojas, ou Rojas e Milton, como o time era um pouco, na época, frágil defensivamente, técnico, mas frágil. Ricardinho, Luis Fabiano, Kaká, Reinaldo, o Júlio Batista, mientras que para cima era um timaço. Mas atrás, a vezes, faltava principalmente essa parte tática, essa visão tática que eu sentia. E eu, obviamente, senti que essa era minha oportunidade de carimbar meu estilo no São Paulo, né? Eu veia que meus companheiros, obviamente, estavam muito mais preparados que eu tecnicamente, eu tinha uma melhor base, era óbvio, evidente, eu era o primeiro a saber, não se falta que ninguém me fale. Mas para ganhar um jogo de futebol, ganhar um torneio, você precisa de um elenco com diferentes características. Eu tinha essa parte tática que realmente, na época, hoje melhorou muito assim nesse aspecto. Inclusive, até os comentários na televisão dos jornalistas são mais evoluídos nesse aspecto. Na época, não. Então, eu tinha essa vantagem. Obviamente, fisicamente me imponia, né? Nas áreas, principalmente. E bueno, profissionalismo nunca faltou. Então, fui imponendo meu estilo. E você já tinha jogado com 3 zagueiros no Uruguai? Não, nunca. Não. Com 3 não. Com 3 não. Ainda não. Não, ainda não. Não. Mas não me fez... não tenho muito problema porque, enfim, a intuição é como eu leí a Bielsa 20 dias atrás, ele fez uma
uma linda declaração. Eu posso, talvez, ensinar a defender um zagueiro a parte, lo básico, né? Mas o que eu não posso ensinar é a intuição. Intuição de saber quando trocar uma marcação, quando antecipar, saber como estão seus companheiros posicionados, como organizar isso. Isso é parte da inteligência e aprendizado do jogador, né? Então, rapidamente, por primeira história de São Paulo, passou com 3 zagueiros. Rapidamente eu me afiancei como no time titular. Aquele sistema que no começo era muito criticado por defensivo, em um time São Paulino que sempre foi bonito para frente, começou a mudar o estilo do jogo, o estilo do São Paulo, e também como os rivais olhavam para nós, né? Já não era só um time técnico e leve, sino que era um time forte, né? De pegada, duro. E eu sempre falo, obviamente, e modéstia à parte, que obviamente que não fui nem perto o melhor zagueiro da história, da década, nem da minha geração. Óbvio que não, mas sim fui muito importante para aquela transformação. Foi muito importante para essa transformação de São Paulo, um time, enfim, lírico a um time forte, competitivo, e nisso sim me dou o valor que eu tenho, porque realmente aconteceu isso, né? Por ter disputado as Copas do Mundo, por ter sido campeão com a seleção uruguaia, você é o maior zagueiro da história do Uruguai? Não? Não, já Darío, que jogou com vocês, foi melhor que eu. Mas, de novo, eu tenho uma importância grande, né, na história do futebol uruguaio. Estadisticamente, por exemplo, sou o capitão com mais jogos na história, 86 jogos como capitão oficiais. Sou o segundo maior na história de Latinoamérica, só perco para Messi agora, né, que obviamente me passou. Então tenho meu mérito, mas maior não. São Brasil jogou Hugo de León, Darío Pereira, são Brasil. Verdade. E depois tem outros tantos, né? É verdade, o Hugo de León jogou muito muito, sim. Bom, não, depois tem outros tantos, mas... E Darío também não precisa falar. Aí fico feliz que eu faço parte da história, né? Sim, sem dúvida. Fazer parte, e já isso para mim é suficiente. Sem dúvida. Eu me lembro, a gente até teve um bate-papo lá no CT do São Paulo, quando você estava indo para a Turquia. Você teve um filho que nasceu lá, não foi? E aí... Foi gestado aqui e nasceu lá. Sim. Então, eles ficaram loucos com você lá. Eles ficaram completamente alucinados por você. E como é que foi a sua temporada na Turquia? Eu sempre falo que, futbolisticamente, especificamente na parte justamente técnica, tática dentro do jogo, aqueles 5 anos em Turquia foram meu auge, né? Foram meus melhores. Muito mais que São Paulo, futbolisticamente. Talvez não tanta importância como teve em São Paulo para mudar o clube, o estilo de jogo, mas minha função, até a idade, né, de 25 a 30 anos, que foi a idade que eu joguei lá, é sempre a idade de auge do jogador, né? Então, realmente, eu me sentia muito bem tecnicamente, fisicamente. Eu fui 2 anos o maior zagueiro artilheiro da Europa, com mais de 12 gols. Fiz 35 goles em 5 E a torcida lá é muito fanática, né? Muito fanática e, como tudo, né? Cultural. Uma cultura muito, passional para tudo. Extremista para tudo, né? Se fala de política, são extremistas. Se fala de religião. E se fala de futebol, de tudo que seja um ideal, eles vão até o final, né? E se você respeita e se identificam com você, você tem aí um carinho que é difícil de atingir em outro mercado do mundo, né? Nem em Sudamérica, menos na Europa, acho que lá é especial. Também se você vai mal, ou se você, de algum jeito, eles se sentem traídos por você, também é o inverso, né? Mas eu tive a sorte de ser campeão. Ano passado fui, os caras mostraram uma estadística minha que eu não sabia, joguei 25 clássicos e perdi só um. Uau! Contra Besiktas e Galatasaray. Para eles isso é muito forte, nem eu lembrava. Eu sei que ganhei a maioria, né, que fiz gols, tudo. Então, assim, uma passagem incrível, tanto futebolístico como culturalmente, porque eu aprendi muito da vida, do mundo, da história, da cidade mágica, Istambul, toda a história do mundo passou por lá, né, tudo. Então, eu acho que cresci muito como ser humano, como pessoa. Essa passagem por Turquia foi fantástica, tanto que eu volto. Próxima semana vou para lá de novo, tenho amigos. Não quero me desgrudar de tudo isso que eu vivi, né? Sim, da história que você construiu lá também, né? Como é que foi a sua ida para o Paris? Bem. Porque até hoje as pessoas dizem que o Paris tem alguma coisa que não consegue ganhar grandes títulos. O que você sentiu? E você fez parte de uma reestruturação. Eu fui o primeiro jogador. Exato. Primeiro jogador contratado por
o grupo catarí. Primer extranjero, porque já tinha contratado a Jeremy e a Carneiro, que eram franceses. Primeiro estrangeiro fui eu. Era o Leonardo, né? Era Leonardo. A gente tinha vencido a Copa América na Argentina com o Uruguai, eu estava no auge. E eu tinha falado para o time lá para Fenerbahçe, assim que eu sinto que quando eu atinjo o auge, tem que mudar, né? Tem que mudar o desafio. Que foi o que aconteceu em São Paulo. Foi um momento que atingi o auge, que falei, será que eu posso ir mais daqui? Tem que procurar novos desafios. Lá na Turquia isso se aceita menos que aqui. E muito menos naquela época, que eles não estavam acostumados a vender jogador. Eu coloquei uma cláusula baixa de multa. E aí a gente foi campeão. No ano 2000 eu fui muito bem, fiz gols importantes. Sempre artilheiro Alex, primeiro artilheiro. Acho que o centroavante que mudava Kesman, Wisa ou algum turco. E o terceiro sempre eu, todo ano. Todo ano. E aí chegou essa proposta do Paris. Eu já tinha antes da Itália, da Inglaterra. E nunca tinha saído porque estava confortável na Turquia, econômica e familiarmente. Mas decidi que essa era a hora de Rusauto iniciar um novo projeto, que já se falava na época que ia ser gigante, né? Eu fui o primeiro cara mesmo em cair no grupo, lá no grupo catarí, e foi duríssimo, porque se misturou na França muita coisa, né? Politicamente não era bem aceito aquele projeto catarí. Naquela época tinha mudado o presidente do país, ganhou Hollande, eu lembro, e quem tinha feito tudo a negociação para que o grupo catarí entrara em Paris e com isso economicamente se expandiera em França era o anterior, que agora esqueci o nome, bom, enfim, esqueci o nome, não importa. Então politicamente o projeto já começou com o governo em contra, tanto que taxaram o Paris Saint-Germain com 75% de imposto e colocaram o imposto Paris Saint-Germain. Começou as críticas aos jogadores que chegavam de fora a ganhar muito mais salário do que estavam lá. Aquele vestuário ainda era da maioria franceses, do velho projeto. Então olhavam nós com um pouco de receio, né? E os caras às vezes falavam na imprensa, enfim, o Paris com um dono catarí, manager brasileiro, capitão uruguaio, aí outra transferência argentina brasileiro, como que começou a... Primeiro foi duríssimo, não foi bem aceito, nem por la torcida, nem por o governo, nem por os jogadores que estavam lá, né? E aí um pouco, obviamente, minha função, Leonardo me levou justamente para fazer essa transição, né? Eu já tinha 32 anos, tinha experiência, e foi o que eu fiz. Acho que foi minha maior contribuição ao Paris, porque naquele momento um time com pouca estrutura, por exemplo, não tinha uma recomendação de onde levar suas crianças na escola. Eu cheguei com 3 filhos e tive 4 meses para achar uma escola em Paris. Algo tão simples como isso. Alguém que te falasse, não, se muda para aquele apartamento, para aquele outro. Tão simples como isso. Tanto que quando chegou a legião brasileira depois, Thiago Silva, Thiago Motta, Maxwell, era eu que fazia essa função de gerente do Paris. Obviamente que depois foi crescendo e imagino que hoje está melhor, né, com as figuras que foram, imagino. Mas, assim, eu sou a favor totalmente desse dinheiro que injetam os grandes fundos no futebol, né? Porque se não para o futebol, para onde? Para financiar armas, para a guerra, vai para onde? Sim. Então, vai para quê? Então, melhor que rode no futebol, que no final tem gente honesta lá que está se beneficiando. E como é que foi a sua volta para o São Paulo? Minha volta, assim foi, fui rejeitado várias vezes, essa é a verdade, né? Eu sempre falei toda a minha vida que em Brasil só jogaria em São Paulo. Nesse interim, eu acho que todos os times do Brasil foram me procurar, inclusive os rivais imediatos. Mas eu tinha dado a palavra, né? E eu era preso a minha palavra. Lembro que Grêmio, 2014, foi o que estuvo mais firme e que eu duvidei mais, porque eu vi uma proposta forte, estádio novo, eu era a imagem do meu projeto. O São Paulo já tinha rejeitado minha volta na época. São Paulo não, um treinador, né? Sim. Que faz parte, né? Faz parte. Claro. Faz parte. E aí eu decidi não ir para Grêmio para justamente não perder com a palavra que tinha dado anos atrás, né? Com o torcedor, né? E aí, como em Brasil não tinha São Paulo, então não tinha mercado, aí pulei minha volta
a Sudamérica fue a Cerro Porteño, que es un grande de Paraguay. Y ahí 6 meses después, o sí, 8 meses después, con la aposentadoria de Rogério, aquele vácuo impossível de preencher que ele deixou, a torcida começou a entender que eu era o cara que podia fazer a transição por Rogério. A diretoria, imagino que foi no eco da torcida, e aí foi que eu fui contratado e assim foi minha volta, né? Mas antes disso fui rejeitado 2 vezes, essa é a verdade. Ah, sim. 2014 e 2015. Sim, sim. É, eu não sabia. Sim, claro, claro. Porque aconteceu coisa de futebol, sim, né? Sim, sim. Nem mais sim, nem menos, sim, né? Sim. Como é que foi você jogar com o Rogério como atleta? Você já viu algum goleiro melhor do que ele? Não. Já atuou com algum goleiro que fosse melhor que ele? Eu sempre faço a mesma resposta em todas partes do mundo quando me perguntam por Rogério. Talvez, porque eu não sou específico da posição, talvez alguém possa falar, aquele cara era baixo a trave tecnicamente, bueno que Rogério, papapá. Talvez, pode ser. Lo que ninguém pode negar, que Rogério foi o goleiro, na história do futebol mundial, mais protagonista, mais importante para títulos tão grandes e tão importantes como São Paulo teve. Não há um goleiro na história do futebol mundial que tenha sido o principal jogador protagonista, tudo, na conquista de títulos importantes. Então isso é indiscutível. Depois, tecnicamente, podem falar, aquele, sei lá, pode ser. Mas isso é indiscutível. Então, Rogério, para nós, é assim, como sempre falo, a gente pode ter muitos defeitos, mas nunca ser ingrato, né? Claro, claro. Nossa geração foi vitoriosa em grande parte por ele. Um cara obsessionado, profissional, vencedor, com caráter, decisivo. Não, diferenciado. O cara foi, com todas nossas gerações, muito grato a ele, né? Que acho que a gratidão é o sentimento mais nobre que tem, porque não vence. A amistade você perde, o amor vai embora, tudo flutua. A gratidão não, a gratidão é para sempre. E todo o nosso grupo, né? Todos. Embora algum jogador, porque o Rogério era, você sabe, né? Difícil de lidar. Sim. Personalidade muito forte. Embora algum jogador não goste ou tenha tido atrito com ele, o que seja, todo mundo é grato a lo que ele nos levou a vencer, né? Que foi o principal jogador daquela geração em absoluto, né? Você sabe, eu tenho um e-mail guardado dele, com ele, na final de 2005, contra o Liverpool. Eu mandei um e-mail para ele desejando boa sorte, tudo. Ele respondeu para mim assim, momentos antes, foi o último e-mail que ele respondeu antes de ir para o estádio. Ele respondeu assim: César, temos time, vamos jogar, vamos lutar, vamos ganhar. Sim, não. Ele afirmou que iria ganhar naquela final. E muita gente, o São Paulo não tinha favoritismo para jogar contra o Liverpool nem nada, né? Não tinha favoritismo, mas se você, com a perspectiva do tempo, você ver bem, aquele time nosso, o Rogério, campeão mundial, o melhor goleiro da América e do mundo. Sei lá, eu já era capitão do Uruguai, com 25 anos. Fabão, que depois foi um monstro, 27 anos, edad ideal. Josué Mineiro, depois foram seleção de Brasil, campeão da América, Cicinho Júnior. Cicinho Júnior, campeão com Palmeiras, campeão do mundo, Europa, um fenômeno. Cicinho depois foi no Real Madrid, amoroso, artilheiro por todo lado onde ele jogou. Tinha um timaço. Danilo, campeão aqui, campeão Corinthians, uma carreira espetacular. Tinha um timaço. E todo mundo na idade ideal. Eu era o mais novo, acho. Não, essa é a final, não porque eu joguei de Carlos. Se não jogava de Carlos, eu era o mais novo, com 24 anos. Imagina. Estou entre 24 e 30 anos, 24 e 31, no auge. E ainda são jogadores com história, acostumados a vencer. Onde você vai ter em Brasil, em Flamengo, que mais contrata jogadores que se foram campeões do mundo, campeões da Europa, campeões de tudo. Não éramos tão menos que Liverpool, não éramos não. Isso é complexo vira-lata, como você chamava na época aqui. Não éramos tão menos não. E algumas pessoas acham que o time de 2006 era melhor que o de 2005. Você acha isso? Pode ser enorme. Não, pode ser. Naquela época, São Paulo tirava um jogador e colocava outro que era melhor, e o time estava bem, a energia do Morumbi era boa, a energia da instituição. Então, todo mundo que chegava, sempre faço essa comparação. Todos nós chegamos, vamos falar meio, né? Meia boca, meio nível, porque nenhum de nós chegou a São Paulo sem tocar aqui. E São Paulo era uma catapumba, te impulsava para cima, né? Todos nós, toda a nossa geração. Ninguém chegou craque, amoroso talvez. E depois São Paulo, bum. E aconteceu isso por 5, 6, 8 anos, né? Que depois foi o que se perdeu. E ao contrário, São Paulo chegavam jogadores com status e São Paulo tem um dia
É um tema de energia, né, que vai muito além do tático, do técnico. Isso é o que eu, pelo menos minha crença, né? E eu acho que em 2006 o time nosso estava mais preparado, mais sólido, mais firme que em 2005. Estávamos bem pra caramba. Sim, bem. Muito bem. Sólido, com confiança. E aquela final da Libertadores foi a sua despedida, né? Sim, essa final que teve, ou seja, aconteceu tudo o que um roteiro de terror você pode imaginar, aconteceu naquela semana, né? Desde a expulsão de Josué a los 5 minutos. Não, começando por a não jogada de Ricardo Oliveira. Foi, que era naquele momento nosso craque. Estava voando, jogando muito. Nosso craque. Verdade. Jogando muito. Ou seja, a Luiz era a reserva dele, que tinha sido campeão do mundo. Sim. E ele fez esquecer a Luiz Fabiano, que a veces é um fenômeno, jogando muito. Não jogou a final. A los 10 minutos, foi expulso por uma quase contubelada, que até hoje a Rionda eu não perdoou. Quase contubelada. Pero chegou a dar uma contubelada. Mineiro machucou a los 30 minutos. Imagina, já perdimos 3 de nossos melhores jogadores. Sim. Aí, tá, bom, ficamos 2-1 com 10 jogadores, blá, blá. Depois o jogo teve aquela tragédia, lembra? Os meninos, o goleiro reserva. Uma tragédia incrível, que hoje Leo, por sorte, está vivo, está melhorando, mas o outro é verdade. Então ficamos 3-4 dias de luto, só no velório, até sábado que voltamos a treinar. Viajamos com aquela coisa a Porto Alegre. Começa o jogo, eu erro um gol, debaixo do gol. Foi. Nunca mais vi esse lance, porque eu não quero nem verlo. Nunca mais vi. Depois o Rogério, que nunca errou na vida dele, tinha aquela tragédia também. Então, ele estava com uma filha, se não me engano. A filha dele estava internada no hospital, algo foi uma assim, semana né? incrível. E o Rogério jogou com a camisa azul em sua homenagem. Sim, foi uma semana incrível. Aconteceu tudo errado. Tudo errado. E tá, faz parte do futebol. Obviamente, sim, queria tirar mérito à Inter, que também, obviamente, tinha um timaço, né? Tinha. Mas eu acho que nós estávamos melhor que o ano anterior. Sim, eu também acho. Lugano, voltando para 2005, antes de ser campeão da Libertadores, o Leão decide ir embora. E aí chega o Paulo Autuori. Sim. E muita gente elogia demais o Paulo Autuori nessa chegada, nessa condução. E ele é campeão da Libertadores e é campeão do mundo. Qual que foi a importância dessa troca e do São Paulo acertar? Porque às vezes um treinador vai embora e você pode contratar uma pessoa que não dá certo. E o Paulo Autuori deu muito certo naquela época. Para você ver o quanto o elenco estava sólido, né? E sólido também no jeito de jogar e na forma tática. El 3-5-2 o 3-4-1-2 nosso já havia 2003, passou por Milton Cruz, passou por Cuca, o Leão lo incorporou, ou lo deixou, na verdade. Autuori fez o mesmo, deixou tudo igual. Depois veio o Muricy, deixou tudo igual. Às vezes, menos é mais. E não mexer com o que está certo é a opção mais inteligente, que todos os treinadores cumpriram. Obviamente, como sabe, cada um com sua personalidade, né? Cuca com sua personalidade, Leão com sua personalidade, que todo mundo sabe que Leão é um cara forte, né? Confrontativo, duro. Não era fácil também conviver com Leão. Autuori o oposto, um cara muito mais componedor, de diálogo, enfim, outra maneira de levar o grupo, né? Taticamente, individualmente, não mudou quase nada. Mudou sim, obviamente, a forma de lidar, né? Porque eram personalidades diferentes, como depois Muricy foi diferente a Autuori. Sim. E jogou igual. Então, quando a instituição cria, né, um estilo que está por encima das individualidades, foi o mesmo. Lugano saiu e entrou Miranda e foi igual ou melhor. E sei lá, e saiu Fabón e entrou Breno, que foi igual ou melhor. E assim saiu Mineiro e entrou Richardson, que foi igual ou melhor. E assim vai. A instituição estava estável, estava sólida. É o que hay que recuperar, que é o mais difícil, né? Sem dúvida, é o mais difícil. Por que é que você decidiu estabelecer a sua residência no Brasil? Se você morou em tantos lugares do mundo, você poderia voltar para o Uruguai? Sim. Por muita coisa. Essa pergunta é muito boa. Em Brasil não, em São Paulo. Em São Paulo, sim. São Paulo. Em São Paulo. Quem é que falava? Nova York é ótimo, mas é uma merda. São Paulo é uma merda, mas é ótimo. Quem é que falava? Tom Jobim falava isso do Brasil e dos Estados Unidos. Não, São Paulo é uma coisa assim. Primeiro, obviamente, porque eu sou um ser humano que saí
Saí muito novo do Muito Uruguai novo. e São Paulo me fez. São Paulo Cidade e São Paulo Clube me fez. Você veio muito novo, você já veio casado para cá. Já vim casado com um filho já, É. mas eu saí do interior do Uruguai. Ou seja, quando cheguei aqui era um susto aquilo, tudo enorme, tudo grande. E São Paulo Cidade e São Paulo Clube me fizeram como pessoa, como cidadão, como jogador de futebol. Eu fui à seleção graças a São Paulo. Não é que eu cheguei a São Paulo graças à seleção, que é o caminho natural, né? Sim. Tive minha experiência na Europa graças a São Paulo. Tenho uma vida econômica tranquila graças a São Paulo. Sou reconhecido na rua, o povo me respeita, me admira e tudo graças a São Paulo. Então, onde eu vou me sentir melhor que aqui? Impossível. A parte, estou o suficientemente perto do Uruguai Sim, verdade. e o suficientemente longe também. Essa estratégia. Você volta muito ao Uruguai ainda? Sim, não? agora sim, agora que estou com menos responsabilidade, obviamente, da agenda no futebol, obviamente volto mais, né? O Falcão dizia que o jogador de futebol morre 2 vezes. Tem a morte lá na frente e tem a morte quando para de jogar. Você não morreu quando você parou de jogar. Eu ressuscitei. Falcão é um fenômeno, admiro ele pra caramba, mas esta não. Não? Então, assim, quando eu aposentei, eu me senti livre, cara. Me senti livre. Mas você já tinha plano? Você falou, quando eu parar, eu vou... Plano específico no, pero mi plano era justamente tirar un poco esa responsabilidad. Inclusive, el último año en São Paulo fue durísimo, lembra, o ano de arrollamento, donde si bien no jogué tanto, era que articulaba todo pasaba por mí. El profeta batía falta y el resto todo pasaba por mí. Y la responsabilidad estaba en mí. Y todo, entonces, así, desgasta para caramba. Entonces, llega un momento que fue, resucité. É uma coisa. Agora posso ir na rua, posso ir ao carnaval, posso fazer o que quiser, que não tem mais essa responsabilidade. E realmente estou desfrutando. Obviamente tenho meus empreendimentos fora do futebol, que eu dedico mais tempo agora, mas principalmente a liberdade. Liberdade de agenda, de eu poder falar, semana próxima vou a Istambul, porque tenho um compromisso, vou. Você tem liberdade. Vou teatro, tenho que ir a Montevideo, vou. Você é livre. E isso não tem preço. Não tem. Vamos voltar a falar um pouquinho da época que você ainda atuava dentro dos campos. Se existisse o VAR no seu tempo, você era mais expulso? Nossa. Não, obviamente, não. A ver, se existisse o VAR em nossa época, imagina para trás. Sim. Imagina para trás. Sim, era muito pior. Sim. Era muito pior. Eu assisto vídeos do Maradona, Nossa. que batiam no Maradona. E Pelé. O que, sim, também. Nossa. Mas batiam muito. Eu acho que nós éramos até Santinho. Na nossa época, falavam que nós éramos Santinho comparado aos anteriores, assim. porque ainda já tinha câmera de televisão. Sim. Não tinha câmera, tinha juiz, então já aquele soco na área você não podia dar. Então, de vez em quando. De vez em quando, sim. Não, eu sou com o VAR de hoje é impossível. Impossível porque, claro, você transformaria sua forma de jogar, evidentemente, né? Óbvio. Também eu faria muito mais gol na área de frente, porque eu sempre que ia cabecear, tinha 2 caras pendurados de mim, me marcando. Todo o time, ou seleções, pendurado, para não ser cabecear. Então também, ou era todo pênalti, ou faria mais gols. Sim. Mas não ia ser o lugar no que você conheceu, obviamente. Não, porque eu me impus muito, obviamente, por meu físico, minha agressividade, no bom sentido, né? Ou mau sentido, não sei, como você quiser. E o VAR, sei lá, traz, eu acho, muito mais dúvidas que certeza e muitas mais injustiças que justiça. Para mim, isso é um desastre total, que o único que faz é multiplicar por 100 o poder da arbitragem e tirar dos jogadores. Assim, na época nossa, os penalzinhos que se apitam agora, o cara que cai no chão tendría vergüenza de que se apita ese penalti. O cara que cai no chão. E obviamente a maioria terminaria em briga generalizada, né? Porque é uma vergonha total. Porque a gente que é do futebol sabe o que é mais ou menos honesto e o que não. Mas, enfim, é outro futebol que estão querendo transformar, eu acho para pior, não para melhor. Acho não, estou convencido. Tenho argumentos mil para te falar sobre isso. E em Brasil vemos isso todo fim de semana, né? Sim. A todo momento. A todo momento, né? Mas sua resposta não seria o mesmo lugar. Com certeza seria outro jogador. Sim. Obrigado. Naquela final, e eu assistindo, eu tive a nítida certeza que quando você dá aquela entrada no Gerrard, você seria expulso.
era final do jogo, o Liverpool estava com uma pressão muito grande com o São Paulo, o Rogério pegando tudo, e aí tem um contra-ataque, uma jogada muito rápida. Quando o Gerrard dá o toque, você vai para parar a jogada mesmo, você vai para travar a jogada. Aí que tá. Antes, essa é a minha teoria, né? Antes no futebol, ainda que no VAR também existe, né? Que não tem, realmente não tem entrada forte ou entrada leve. Tem momentos emocionais do jogo, para você entrar ou não entrar. Isso também está na malandragem em sentir o jogo, né? E sentir o árbitro. Se o árbitro errou anteriormente, te prejudicando, você sabe que tem um plus. Se ele te beneficiou, sabe que você não pode fazer nada. Se ele está puto com você, fica quieto. Se você tem crédito. Então, tem todo um contexto aí emocional também com o árbitro, que é um ida e volta, né? Sim. A gente não tínhamos essa percepção, obviamente pela experiência. Naquela final especificamente, primeiro o juiz era espanhol, mexicano, e tínhamos dois caras que falavam espanhol, Moriente e eu, dentro do campo. Eram os únicos dois. Essa é a primeira coisa. Sim. A los 10 minutos do primeiro tempo, Moriente me dá ameaçou, me deu uma cabeçada, ameaçou. Aí eu meio que fingi cair no chão. Aí o juiz veio para mim, perfeito, falou, disse, Luano, é uma final do mundo, você acha que vou a dar cartão por esto? E Moriente, ou seja, concordando, é verdade. Falei, não, acho que você está perfeito. Gostei de você. Mas então eu também posso, né? Eu também posso. Na final do mundo. Eu posso também. Perfeito, final do mundo. Perfeito, vamos. Aí no lance anterior a esse lance, da falta em Gerrard, eu acho se produz o lance mais polêmico do jogo, que é Júnior entrando na área. Ele entra com aquela habilidade dele. Sim. E foi encostado. Eu acho que foi. Com o VAR de hoje era pênalti, certeza. Sem dúvida. Certeza. Sem dúvida. Era 2-0 para nós, então. Isso. E os impedimentos do Liverpool eram todos impedimentos. Então ganhariam o jogo 2-0. Em conta do que muita gente pensa. E esse lance meu não seria necessário no VAR para expulsar. Então o juiz, obviamente, duvidou. Ele duvidou. Você sentiu que ele duvidou. Aí a gente também, mientras que reclamou e esperou o juiz apitar, nos desconcentramos meio segundo e a pressão nossa não foi eficaz. Pressionamos, se você lembra o lance, mas o Liverpool saiu bem, saiu rápido. Sim. E foi a única vez que nós ficamos mal parados no jogo. Ou seja, que ficamos 3 para 2. Foi do lado esquerdo, o Júnior estava na frente. Sim, estava na frente e o Ricardo também estava na frente. Então foi onde ficamos 2 para 3. Então o jogo foi essa vez. Porque foi pênalti, porque fizemos mal a pressão, porque ficamos um segundo pensando nesse lance. Então não duvidei, né? O cara vem em velocidade. Eu saio do lado. Isso dá um tapa que ele vai embora. Sim. Vai cruzar a bola para uma área, tem 2 para Fabão. É chão. Direto é chão. No chão e o juiz, obviamente, não vai me expulsar porque ele está me devendo, né? E muito. Sim. Então, realmente, o futebol tem, não sei hoje, mas antes tinha muito disso, né? Então, eu acho que foi consciente e que nunca seria expulso. Só se dói não sei, com as duas coisas na cabeça. Sim. Mas se não, não seria, não. Contrário do que você pensa. Não, mas como espectador é diferente, você não está vivendo o calor do que acontece no campo. No futebol de hoje, se você vê o lance de hoje... Sim. Não tem que ir preso. Sim, claro. Agora, tem um outro lance, um pouquinho antes, na final da Libertadores aqui no Morumbi, que o Atlético Paranaense tem um pênalti. Estava 1-0 só para o São Paulo, né? O final foi 4-0, mas teve um pênalti para o Atlético. E aí, me disseram que você vai em cima do batedor e fala muito. E tem, na imagem, a gente percebe que você está falando muito em cima desse batedor de pênalti, que perde o pênalti. O que você falou para ele? Não, mas foi das poucas vezes que falei com respeito e falei bem. E apenas falei a verdade, que o Rogério tinha estudado ele, que sabe exatamente onde a bola vai. Que é a verdade. E o Rogério foi mesmo. Foi mesmo. Foi. Só falei a verdade. Não, mas você falou com o objetivo, evidentemente, não, lógico, mas claro, mas é uma verdade que assusta. Sim. Porque, ou pelo menos deixa você com um mínimo de dúvidas. Muito melhor, muito pior que xingar, eu acho. Se você xinga, o cara está sem poder. Vai ver. Mas você fala a verdade, o Rogério assistiu você, já sabe o seu perfil, como você se posiciona, já sabe onde vai a bola. Bate bem, porque sabe onde vai a bola. E o Rogério foi mesmo. Se a bola ia dentro do gol, você pegava. Sim. Mas não foi nada, não foi falta de respeito, não. Talvez com Chivas, no outro ano sim, foi pior.
foi mais duro. Mas isso não foi com falta de respeito, não. O Chivas era o Bautista, o centroavante, né? Diz que você teve muito entreveiro com ele, né? Verdade mesmo? Isso sim, que se fosse hoje, com as câmeras fazendo leitura do avião, saíamos do campo direto para a delegacia. Então, não é que somos essa galera de futebol antigo, não, faz 10 anos, 7, 8. Às vezes vemos lo exposto que están los jugadores dentro del campo, às vezes, cuando se juega a 1000 por hora, competitivo, testosterona, presión, xingamento, você comete un mínimo erro lingüístico y puede dar un caos en su vida. Entonces siempre faz esa comparación. Si fuese en nuestra época, no estaba un jugador, de cualquier time, fora da cadeira. E já mais recentemente? Um jogador, no São Paulo, fora da cadeira não estaria. Na minha época, atrás seria pior ainda. Sim. Ou seja, a vezes tem que ser mais relativo à punição ou às críticas ao que acontece dentro do campo de jogo, né? Para mim, sou essa ideia, né? Quem foi o melhor e o pior, né? Digamos assim, atacante que você enfrentou na vida, Lugano? Você pode dizer um nome? Assim, na vida, por sorte não enfrentei tanto ele e depois joguei um pouco com ele, que foi Zlatan, né? Zlatan era complicado, Zlatan Ibrahimovic. Era um atacante que tinha tudo. 1,98 m, técnico, ágil, decisivo. Você olhando nem parece que ele tem tanta técnica pela estatura dele, né? Você pensa incrível, que ele não... Uma coordenação, cinturão preto de taekwondo. Então, cinturão preto de taekwondo. Então, ele ganha na técnica, na força e na porrada. Não, esse era complicado. Por sorte, não peguei o melhor Ronaldo. Já peguei ele mais cansado. E depois, obviamente, enfrentei Messi, enfrentei Cristiano. São jogadores também diferenciados, né? Pelo que você viu, quem que foi melhor, Maradona ou Messi? Eu acho que Messi foi muito mais constante, né? O mais difícil no futebol é se manter. O cara se manteve 15 anos, 16. Por isso eu acho, ou sigo entendendo que Pelé foi o maior de todos, né? Porque naquela época não tinha cartão amarelo, não tinha substituições, campo ruim, bola ruim. O chute mais, a pancada mais pequena era no joelho. Ele se manteve jogando 15 anos, 18, a altíssimo nível. Acho que essa história tem que respeitar muito. E Maradona, obviamente, foi mais carismático, acho. Mais carismático, mais espetacular. Sim. Maradona representa um pouco a paixão desmedida, descontrolada do futebol. Mais rebelde também. Aquilo que todos temos um pouco, né? Ele era mais rebelde um pouco também, né? Não era politicamente correto. Então ele tinha um pouco mais de fazer isso. E eu acho, na minha opinião, assim, pelo que eu vi, ele fazia muito mais sozinho do que com a equipe. Ele desequilibrava mais, na minha opinião só, apenas de ver, sabe? É verdade, eu acho que o Messi sempre foi um esquema de jogo feito para ele, tudo organizado, com grandes companheiros, com Iniesta, com Xavi e com outros grandes jogadores compondo com ele. E nem sempre o Maradona jogou com grandes jogadores ao lado dele. Mas é uma visão minha apenas só com relação a isso, e com o fato dele levar um Napoli, que era uma equipe teoricamente menor, né, a grandes títulos também. Eu acho que ele foi... Carimão, jogava. Jogava como jogador. Jogava como jogador. Jogavam muitos. E de técnico, Lugano, quem que foi o melhor com quem você já trabalhou? Você já deve ter escutado isso, né? Mas você realmente tira um pouco de cada treinador. E você acaba reconhecendo ou admirando mais um treinador segundo, obviamente, o relacionamento que teve com você, né? Ou seja, segundo como você jogou com ele, a quantidade de jogos, títulos. Então, o Tavares para mim é uma referência por como ele conduzia grupos humanos, intelectualmente, um cara muito por cima da mídia, que também um intelecto que não é do mundo do futebol, né? Mas também tem muito a ver com meu carinho. Ele me colocou a faixa com 25 anos, me deu a responsabilidade de um processo. Então, eu vejo de um ponto de vista muito pessoal. Depois teve a Luis Aragonés, o espanhol no Fenerbahçe. Ele foi campeão com a Espanha da Europa e foi Fenerbahçe. O cara foi o criador de tiki-taka que depois o Guardiola pegou. Foi ele, reconocido por todos en España, inclusive por Guardiola. En fin, Pablo Tuori, cara também para aquela época ainda mais diferenciado, né? Estava evoluído. Ele pensava diferente. E depois teve a sorte de ter a Carlo Ancelotti no Paris, Carlo Ancelotti, teve a Pellegrini no Málaga, enfim,
todos técnicos mundial, Diego Aguirre, soy un grato a él, obviamente, soy muy grato, Muricy, en São Paulo también, Zico, un fenómeno, Zico, ¿Sí? como persona, un fenómeno, un treinador que a veces aquello de menos es más, con un carisma, a tranquilidad dele e a simpatia e os simples, a gente teve os maiores anos na história do Fenerbahçe, na história com ele, sem muito linguagem, sabe, moderno de coisa, querer inventar moda, com o básico, um fenômeno, um cara por cima do bem e do mal. Então teve sorte de ter grandes caras. Você, apesar de ter jogado em todas essas equipes, grandes equipes, você torce pelo São Paulo? Eu virei, como falei, virei grato ao São Paulo, eu sempre falo mesmo. Sou grato ao São Paulo, é muito mais que amor, porque amor você toma chifre e acaba. E a gratidão não. Sou grato ao São Paulo, é muito mais que eu torço, mas mais que eu sou grato. Eu desejo o bem porque me fizeram muito bem. E não sei se isso torcer mais ou menos que um cara que nasceu aqui ou que é de pequeno. Mas assim, é uma instituição que me deu muito, né? Não, que me deu? Me dá. Para dar um presente, né? Me dá muito. Ontem fui no estádio e a torcida uma loucura comigo. Então, isso, como você paga isso? Como você retribui isso? Como faço? Não tem que fazer. Não. Tem. Todos os dias, sempre. Então, não tem como você... É louco. É muito louco, enfim. A gente sempre fala, nunca recebo muito mais do que eu posso dar. E assim é nossa relação com São Paulo. Recebo muito e dou muito pouco. A balança comercial está desfavorável para vocês. Para a gente terminar, Lugano, eu não vou pedir, eu peço sempre as pessoas falarem da melhor seleção brasileira que eles poderiam montar. Eu vou pedir para você montar um time que você, com uma seleção de jogadores que não seja da seleção brasileira, que você atuou ou que você viu jogar. Não os do passado que você não chegou a ver. Vamos ver então com o que eu atuei, que tem bons jogadores, obviamente. Vamos começar por Rogério, obviamente, indiscutivelmente. Rogério, vou colocar então dupla zaga Godín, lateral esquerdo, entre Júnior e Maxwell. Maxwell foi um fenômeno também, mas Júnior foi uma bestia. Júnior São Paulo foi uma bestia. Lateral direito, se bem Cicinho São Paulo foi muito bom. Maxi Pereira no Uruguai por 12 anos foi muito regular. Maxi Pereira foi muito regular. Me quedo com Maxi, meio campo Josué e Diego Pérez. Coloco Alex de Souza, que foi uma bestia, um monstro. Zlatan, Luis Suárez e Forlán, não perdo para ninguém. Você não tá? Não, tá Godín e Godín e Fabón. O Godín e Dracena também. Sim. Foi muito bem. Dupla zaga muito boa. Foi muito bem. Lugano, muito obrigado, viu? César, um prazer te rever e te ter aqui no Show de Bola para falar um pouco mais para os torcedores de uma forma geral, para o torcedor do São Paulo que tanto ama você, com a história que você construiu. Parabéns, muito sucesso para você em toda a sua jornada daqui para frente. Muito obrigado. Senhoras e senhores, Diego Lugano.